A residência real, Royal Lodge, com 30 quartos, do príncipe Andrew e sua ex-esposa Sarah Ferguson, gerou indignação pública devido à sua ostentação e ao direito do príncipe de viver em tal esplendor em uma propriedade da coroa. Os portões da residência real foram selados. As luzes dentro da mansão de 30 quartos em Windsor finalmente se apagaram, e a mulher que passou 2 décadas morando de graça em uma das propriedades reais mais prestigiosas da Grã-Bretanha desapareceu. Sem uma despedida, sem uma declaração, sem sequer um aceno de adeus. Ela simplesmente desapareceu. Esta é a história do capítulo final e humilhante de Sarah Ferguson na residência real. A história de uma mulher que tinha tudo. Um título real, uma mansão real, proteção real. E perdeu tudo. Não em um único momento dramático, mas em um desmoronamento lento, doloroso e profundamente público que a deixou sem lar, sem marca, sem título e sem um país para chamar de seu. E o mais chocante é que a família real previu isso muito antes de todos nós. Então, a pergunta que você precisa se fazer agora é esta. Como uma mulher que viveu por 20 anos em uma mansão em Windsor acaba praticamente sem teto aos 66 anos? Como alguém que se autodenominava membro do tripé real, segundo suas próprias palavras, acaba sendo retirada clandestinamente de uma propriedade real sob a proteção da escuridão? Seu rosto oculto, seu destino desconhecido. Continue conosco, porque ao final deste vídeo você entenderá exatamente como isso aconteceu e por que o silêncio do palácio durante todo esse período fala mais alto do que qualquer declaração que pudessem ter feito. A vida que a maioria das pessoas só pode sonhar. Para entender o quão longe Sarah Ferguson caiu, primeiro é preciso entender a vida extraordinária que ela levava. O Royal Lodge não é uma casa de férias. Não é um apartamento modesto escondido em algum lugar de Windsor. É uma mansão de 30 quartos situada no coração do Windsor Great Park. A Royal Lodge, com seus 30 quartos, está aninhado nos exuberantes 40 hectares do Windsor Great Park, uma das propriedades privadas mais exclusivas e históricas do Reino Unido. Os jardins são vastos. A história é real. A própria rainha-mãe já morou lá. Sob qualquer perspectiva, o Royal Lodge está entre os endereços mais cobiçados da Grã-Bretanha. E Sarah Ferguson morou lá de graça. Seu ex-marido, o príncipe Andrew, havia recebido um contrato de arrendamento de 75 anos para a propriedade, com um aluguel tão baixo que era praticamente simbólico. Um acordo financeiro que, na prática, entregou uma das residências mais luxuosas da coroa a um membro da realeza em desgraça. Quase sem custo para ele e certamente sem custo para ela. Pense nisso. Um contrato de arrendamento de 75 anos para uma mansão de 30 cômodos nos terrenos do Castelo de Windsor por quase nada. E quando Ferguson voltou a morar lá por volta de 2008, mais de uma década depois de seu divórcio de Andrew em 1996, ela não pagava um centavo, nem pelo aquecimento, nem pela manutenção, nem pelos funcionários. A coroa, por meio de seus diversos mecanismos, arcou com a conta. Uma conta que, para qualquer pessoa comum, seria exorbitante. Ela viveu assim por mais de 15 anos após o fim do casamento. Divorciada, não mais membro ativo da realeza, não mais duquesa em nenhum sentido prático. E, no entanto, lá estava ela, acordando todas as manhãs em uma mansão de Windsor, caminhando por aqueles jardins famosos, vivendo o que ela mesma reconhecia ser uma vida com a qual a maioria das pessoas só podia sonhar. Ela justificava isso através do que chamava de tripé. Ela mesma, Andrew e o papel compartilhado como pais das princesas Beatrice e Eugenie. Era uma narrativa convincente. 2 pessoas que se amavam o suficiente para permanecerem amigas, práticas o bastante para compartilharem uma casa, dedicadas o suficiente às filhas para priorizarem a família. Ela falava sobre isso com carinho em entrevistas, fazendo parecer quase nobre, mas eis a questão que ninguém, na época, se fazia com a veemência necessária. Será que tudo isso era verdade? Ou era apenas uma história conveniente que permitiu que 2 pessoas, um ex-duque envolvido em escândalos e uma ex-duquesa com dificuldades financeiras, mantivessem um estilo de vida que nenhum dos 2 conseguiria bancar sozinho? Porque, se analisarmos a cronologia dos eventos subsequentes, começamos a nos perguntar se o relacionamento a 3 realmente tinha a ver com as crianças. As sombras por trás dos muros da mansão. Enquanto Sarah Ferguson dava entrevistas sobre seu belo arranjo familiar no Royal Lodge, algo sombrio se acumulava ao fundo. Algo que vinha se intensificando desde pelo menos 2010, quando surgiram fotografias do príncipe Andrew visitando a casa de Jeffrey Epstein, um criminoso sexual condenado que havia sido preso por aliciar uma menor para a prostituição. Nessa entrevista, Andrew teve dificuldades para explicar sua relação com Epstein. Ele ofereceu justificativas que o público considerou desconcertantes. Falou sobre uma pizzaria em Woking com uma espécie de orgulho peculiar. Porque ir ao Pizza Express em Woking é algo incomum para mim.
Ele falhou de forma completa e pública em demonstrar qualquer empatia pelas vítimas de Epstein. Foi um desastre em câmera lenta, televisionado em rede nacional. E durante todo esse tempo, em cada onda do escândalo, a cada nova manchete, a cada revelação condenatória, Sarah Ferguson permaneceu ao seu lado. Ela o defendeu. Ela apareceu ao seu lado. Ela permaneceu no Royal Lodge mesmo com a pressão aumentando. E os conselheiros ao seu redor certamente devem ter lhe dito que essa não era uma boa ideia. Por quê? Porque uma mulher que passou anos construindo sua própria marca, escrevendo livros infantis, apoiando instituições de caridade e tentando se reinventar como uma figura filantrópica se atrelaria tão completamente a um homem cuja reputação estava em queda livre? A resposta, como sabemos agora, pode ter sido porque ela tinha seus próprios motivos para permanecer por perto. As suas próprias ligações, que ela não queria que fossem examinadas muito de perto. O seu próprio relacionamento com Jeffrey Epstein, que ela passou anos tentando desesperadamente manter em segredo. Outubro de 2025. O dia em que o rei Charles apertou o gatilho. O rei Charles III é visto pela primeira vez desde que retirou os títulos reais do príncipe Andrew. A coroa havia se movido, e se movido bruscamente. Sarah Ferguson não foi mencionada no anúncio. Nenhuma palavra, nenhum reconhecimento de que ela havia vivido lá por 15 anos, nenhuma alternativa oferecida, nenhum período de transição sugerido. Ela simplesmente não fazia parte da equação. Depois de tudo, depois de todos esses anos, toda essa lealdade, todas essas entrevistas defendendo Andrew e se autodenominando parte do tripé real, ela não mereceu nenhuma frase. Você consegue imaginar como foi essa sensação? Agora, é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. A jornalista especializada na realeza, Emily Maitlis. Sim, a mesma Emily Maitlis que conduziu aquela infame entrevista de 2019. Afirmou posteriormente em seu podcast que a pressão para remover Andrew da Royal Lodge não partiu apenas do rei Charles. Ela descreveu uma reunião envolvendo o príncipe William e as princesas Beatrice e Eugenie, as filhas que cresceram na Royal Lodge, as filhas para quem todo o esquema de 3 famílias supostamente existia. De acordo com esse relato, elas disseram ao pai que ele deveria sair ou correria o risco de perder seus próprios títulos reais. Leia isso de novo. As próprias filhas dele. Não podemos verificar de forma independente todos os detalhes desse relato. Mas o que podemos afirmar é o seguinte, mesmo deixando de lado os detalhes específicos, o resultado foi claro. A família se uniu. Andrew estava fora. A Ferguson, por extensão, não tinha mais para onde ir. A contagem regressiva começa. Sem casa, sem plano, sem saída. O anúncio deu um prazo para Andrew e Ferguson. Inicialmente, foi noticiado que eles precisariam sair até 25 de janeiro de 2026. O dia 25 de janeiro chegou e passou. Eles ainda estavam lá. É aqui que a história muda do drama político para algo quase insuportavelmente humano. Porque enquanto Andrew ao menos tinha para onde ir, uma casa de campo na propriedade de Sandringham, uma fazenda arborizada com 2 salas de estar e uma cozinha, muito mais humilde do que a Royal Lodge, mas ainda assim um lar. Sarah Ferguson não tinha nada. Ela possuía uma casa geminada em Londres, uma propriedade de 4 milhões de libras que comprou em 2022, uma tábua de salvação, um plano B, um lar próprio, mas ela a vendeu em 2025, ficando sem nenhuma propriedade para onde voltar. Pense nisso, ela vendeu a única casa que possuía, e fez isso no mesmo ano em que o palácio começou a se mobilizar contra Andrew. Então, para onde ela iria? Suas filhas só podiam oferecer soluções temporárias. A princesa Beatrice tinha uma casa em Cotswolds. A princesa Eugenie dividia seu tempo entre Portugal e o Palácio de Kensington. Nenhuma delas podia oferecer à mãe uma base permanente. Nenhuma tinha espaço, estabilidade ou, francamente, considerando o que estava por vir, possivelmente a inclinação para assumir o problema de forma definitiva. Fontes internas disseram a repórteres que Ferguson não tinha para onde ir. Uma fonte usou a palavra sem teto. Uma mulher que passou 2 décadas em uma mansão de 30 cômodos em Windsor agora estava efetivamente sem teto. Segundo relatos, ela começou a perguntar sobre Adelaide Cottage, a antiga residência do príncipe William e Kate. A família real britânica sempre teve à sua disposição uma variedade de palácios e castelos luxuosos para chamar de lar. Mas agora, o príncipe William e sua família estão deixando sua mansão em Londres para se mudarem para uma casa de campo mais rural. Bem, esse é um ponto realmente interessante. Então, Sarah Ferguson fechou 6 empresas. Muitos deles devem dinheiro, ou muitos deles tinham apenas 1 libra. Saiba, para um acionista, citando, em linguagem cuidadosamente escolhida, sua imagem pública prejudicada,
Pense no que significa quando sua própria instituição de caridade fecha por causa de sua reputação. Quando a organização que você fundou para fazer o bem no mundo decide que seu nome agora é mais um problema do que uma vantagem, a situação piora. Grandes organizações que antes se associavam a ela, incluindo a Teenage Cancer Trust e a British Heart Foundation, a removeram discretamente de seus cargos de patrona. Sem comunicados à imprensa, sem declarações públicas. Simplesmente apagaram o nome dela de seus sites e seguiram em frente. O silêncio foi deliberado. A mensagem era inequívoca. Ela era tóxica e todos no setor beneficente sabiam disso. Ex-assessores da família real, fala anonimamente, teriam aconselhado Sarah Ferguson a arranjar um emprego normal, a ficar completamente fora dos holofotes e a aceitar que a redenção pública não era uma opção. A ideia de escrever um livro de memórias revelador, que supostamente lhe passou pela cabeça como forma de gerar renda, foi descartada, aparentemente, até ela percebeu que as consequências seriam catastróficas. Quando chegaram as últimas semanas em Royal Lodge, Sarah Ferguson era uma mulher sem fonte de renda, sem plataforma profissional, sem título, sem instituição de caridade e sem casa. Hoje, o Departamento de Justiça está divulgando mais arquivos relacionados ao caso Jeffrey Epstein. Esta manhã, o departamento informou que a divulgação inclui mais de 3 milhões de páginas de documentos, e alguns desses e-mails continham o nome de Sarah Ferguson. Durante anos, Ferguson manteve uma versão específica sobre sua ligação com Epstein. Em uma entrevista de 2011, ela a classificou como um erro gigantesco. Um único erro, uma falha de julgamento. Algo que qualquer um poderia fazer. Conhecer a pessoa errada, aceitar a apresentação errada e passar anos pagando por isso. Os e-mails contavam uma história diferente. Em mensagens assinadas por Sarah, Ferguson descreveu Epstein como o irmão que sempre desejei. Não um conhecido, não um contato comercial, não alguém que mal conhecia. Um irmão. A linguagem é íntima, afetuosa, profundamente familiar. Em outra mensagem, ela escreveu: Estou ao seu dispor. Case-se comigo. O contexto parece ser uma oferta para administrar algumas de suas propriedades em troca de apoio financeiro. Essa não era a linguagem de alguém que havia cometido um erro e seguido em frente. Essa era a linguagem de alguém profundamente envolvido em uma relação pessoal transacional com um dos homens mais perigosos da história moderna. Mas talvez o detalhe mais perturbador e o que mais chocou o público tenha sido um e-mail de 2009, no qual Ferguson planejava um almoço com Epstein em Miami e mencionava que suas filhas Beatrice e Eugenie os acompanhariam. Em 2009, ano da condenação de Epstein por aliciar uma menor para a prostituição, Ferguson teria arranjado para que suas filhas, então com 21 e 19 anos, estivessem próximas a Epstein depois que ele já havia sido condenado por crimes envolvendo crianças. A reação do público foi imediata e severa, e a situação se complica ainda mais. Em 2011, 6 meses após sua declaração pública chamando Epstein de um erro gigantesco, parece haver outro e-mail de Ferguson. Nele, ela pede desculpas a Epstein por ter se distanciado dele publicamente. Ela o chama de amigo leal, generoso e excepcional. Ela diz que ficou acamada de medo de falar contra ele. Acamada de medo por causa de um homem que ela publicamente afirmou ter sido apenas um erro. Ferguson enfrentou a situação. Havia também documentos que sugeriam que Epstein a ajudara a pagar algumas de suas dívidas pessoais. Dívidas que a atormentavam há anos e que, por si só, já eram motivo de constrangimento público. A ligação financeira adicionou uma camada de complexidade e desespero a todo o quadro. A resposta de seu porta-voz foi mínima. Ferguson expressou arrependimento. Disseram que seus pensamentos estavam com as vítimas. Ninguém ficou satisfeito. Ninguém ficaria satisfeito na noite em que ela desapareceu. Eis o detalhe que torna tudo ainda mais estranho. Sarah Ferguson não saiu do Royal Lodge com Andrew. Ela não esperou o prazo final. Ela não fez nenhuma declaração. Ela não se despediu. O Daily Mail noticiou que o último avistamento confirmado de Sarah Ferguson no Royal Lodge foi em setembro de 2025. Meses antes do prazo oficial, meses antes da partida de Andrew, meses antes da divulgação dos documentos de Epstein e do mundo desabar ao seu redor. Ela foi vista entrando em um carro. Seu rosto estava virado para longe das câmeras. Seu destino não foi divulgado e ela não voltou. Pense na época. Isso foi em setembro de 2025. No mesmo mês, o rei Charles supostamente preparava o anúncio de outubro, que retiraria os títulos de Andrew. Seria uma coincidência que Ferguson tivesse desaparecido apenas algumas semanas antes da decisão do palácio? Ela sabia o que estava por vir? Alguém a avisou? Ou ela simplesmente percebeu o que estava por vir e decidiu fugir antes que a humilhação pública se tornasse inevitável?
Sua última publicação nas redes sociais também foi em setembro de 2025, uma homenagem ao aniversário do 11 de setembro. Depois disso, silêncio. Nenhuma publicação, nenhuma aparição, nenhuma entrevista, nenhum evento real. Nada. Sarah Ferguson, Duquesa de York, havia efetivamente se apagado da vida pública. Não de forma ostensiva, não dramática, mas completamente. E na noite de 3 de fevereiro de 2026, Andrew Mountbatten Windsor finalmente deixou a residência real sozinho. O homem anteriormente conhecido como Príncipe Andrew, Andrew Mountbatten Windsor, agora se mudou da residência real. Ele partiu na calada da noite, sem cerimônia de despedida, sem comunicado do palácio, sem fotografias. Após 20 anos em uma das residências reais mais requintadas da Grã-Bretanha, ele se retirou discretamente para Wood Farm, uma modesta casa de campo com 2 salas de estar e uma cozinha, a 3 quilômetros da casa de Sandringham. Seu mundo havia se reduzido a uma fração do que fora. A comentarista da realeza Jenny Bond não poupou palavras. Ela descreveu a mudança para Norfolk não como uma mudança de endereço, mas como um exílio formal, e ela estava certa, porque exilados não têm festas de despedida, não recebem reconhecimento. Simplesmente desaparecem. A prisão no dia do seu aniversário. Se a partida de Andrew da Royal Lodge pareceu o fim de uma era, o que aconteceu a seguir pareceu algo saído de um thriller político. Em 19 de fevereiro de 2026, Andrew Mountbatten Windsor foi preso. Era seu 66º aniversário. A polícia do Vale de Tempeme chegou à sua residência temporária na propriedade de Sandringham. Ele ficou detido na delegacia de polícia de Steyman por aproximadamente 11 horas antes de ser liberado sem acusações, o que significa que a investigação continua. A prisão em si, no entanto, já entrou para a história. Andrew Mountbatten Windsor tornou-se o primeiro membro sênior da família real britânica a ser preso nos tempos modernos. Alguns comentaristas chegaram a recorrer a um momento comparável na história da realeza, remontando a quase 4 séculos atrás, ao rei Carlos I. O rei Charles emitiu uma breve declaração expressando sua mais profunda preocupação. Beatriz e Eugenie optaram por não comentar. O palácio não fez mais nenhuma declaração. E Sarah Ferguson? Ela não estava nem perto de Norfolk. Notícias a colocavam nos Alpes franceses visitando amigos, e depois nos Emirados Árabes Unidos. Ela foi vista na feira Art Basel em Doha, no Catar, acompanhada da princesa Eugenie, que trabalhava como diretora em uma galeria local. Pense na imagem que isso passa. Seu ex-marido está sendo preso em Norfolk. A residência real que compartilharam por 20 anos está vazia. E ela está em uma feira de arte no Catar. Fontes jurídicas sugeriram que, caso ela retornasse ao Reino Unido, a polícia do Vale de Tempestuosa poderia querer interrogá-la sobre suas ligações com Andrew e seus próprios vínculos documentados com Epstein. Um especialista em assuntos da realeza, em entrevista à Fox News Digital, descreveu as ações de Andrew e Ferguson como vergonhosas e sugeriu que ela considerasse deixar o Reino Unido. Se isso era um exagero ou um sinal genuíno, ninguém soube dizer ao certo. O que os observadores notaram foi o seguinte: os Emirados Árabes Unidos têm um histórico de oferecer refúgio a figuras europeias proeminentes que enfrentam dificuldades legais. Não é um país de extradição no sentido tradicional. Se a presença de Ferguson no Golfo foi estratégica ou coincidência, a especulação era inevitável. Uma mulher sem lar, sem marca, sem título. O que vem a seguir? E aqui estamos, primavera de 2026. E esta é a situação de Sarah Ferguson. Ela não tem um lar permanente. A residência oficial do presidente da família real está fechada para ela. A casa em Londres foi vendida. Suas filhas podem lhe oferecer uma cama, mas não uma vida. Segundo relatos, ela pediu para ficar na Adelaide Cottage. O palácio teria negado o pedido. Ela não tem uma plataforma profissional. 6 empresas foram extintas. Uma instituição de caridade foi fechada. Grandes organizações que antes a apoiavam romperam relações com ela. Ex-assessores a aconselham, em conversas privadas, a arrumar um emprego convencional. Ela não possui nenhum título real relevante. Sem recursos humanos, sem deveres oficiais, sem posição para usar como alavanca para obter renda ou influência. Ela tem 66 anos e está envolvida em um dos escândalos mais prejudiciais da história moderna da realeza britânica. E ela está sendo aconselhada por pessoas próximas a ela de que a redenção pública simplesmente não está disponível neste momento. No entanto, e este é talvez o detalhe mais fascinante e perturbador de todos, ela supostamente ainda acredita que merece uma residência real. Fontes dizem que ela tem se comparado à princesa Diana, argumentando que lhe é devido o mesmo tipo de tratamento especial e privilegiado que outros membros da realeza receberam. Ex-assessores acham isso desconcertante. O palácio considera isso politicamente impossível.
Porque Diana, independentemente das controvérsias de sua vida, nunca teve qualquer ligação com Jeffrey Epstein. O nome de Diana nunca consta em documentos do Departamento de Justiça. Diana nunca escreveu e-mails chamando um criminoso condenado de irmão. A comparação não se sustenta, e o Palácio sabe disso. Eis a questão mais ampla que todos que acompanham essa história precisam considerar. Quanto do destino de Sarah Ferguson foi resultado de más escolhas? E quanto foi consequência inevitável de escolher orbitar ao redor de um homem cujas próprias escolhas foram catastróficas? Porque ela escolheu, repetidas vezes e conscientemente, permanecer no Royal Lodge. Ela escolheu permanecer ao lado de Andrew durante anos de escândalo. Ela aparentemente escolheu manter um relacionamento com Epstein que ia muito além do que ela jamais admitiu publicamente. Ela escolheu vender a propriedade em Londres que poderia ter lhe dado independência. Cada uma dessas escolhas fez sentido na época. Talvez cada uma dessas escolhas tenha contribuído para onde ela está hoje, o silêncio do palácio e o que ele revela. Há um último ponto que vale a pena examinar em tudo isso, e esse ponto é o que a família real não disse. Quando o rei Charles retirou os títulos de Andrew, não houve menção a Ferguson. Quando Andrew deixou a residência real sem que ninguém soubesse, não houve nenhum comunicado do palácio. Quando Andrew foi preso, a resposta oficial foi uma única frase expressando profunda preocupação. Quando Ferguson desapareceu da vida pública, ninguém no palácio reconheceu sua ausência. O silêncio não é acidental. Nas comunicações da realeza, o silêncio é uma estratégia. E a estratégia aqui tem sido consistente. Sarah Ferguson deve ser tratada como se mal existisse, sem reconhecimento, sem apoio, sem críticas, nada. Porque qualquer declaração sobre Ferguson, qualquer declaração mesmo, obrigaria o palácio a responder a perguntas que não consegue responder de forma clara. Perguntas sobre o que sabiam e quando souberam. Perguntas sobre por que permitiram que ela vivesse no Royal Lodge por 15 anos após o divórcio. Perguntas sobre se o acordo de guarda compartilhada realmente visava o bem-estar das crianças ou se era uma fachada conveniente para uma dependência mais profunda. Questionamentos sobre a ligação com Epstein e se alguém dentro do palácio tinha conhecimento da extensão do relacionamento dela com ele. O silêncio diz: terminamos com isso. Estamos seguindo em frente. Este capítulo está encerrado. Mas para Sarah Ferguson, o capítulo está longe de estar encerrado. Porque onde quer que ela esteja agora, no Golfo, nos Alpes, no quarto de hóspedes de um amigo em algum lugar da Europa, ela carrega consigo o peso de tudo o que aconteceu dentro daqueles 30 cômodos. Ela carrega consigo os e-mails, os documentos, a história. O Royal Lodge foi esvaziado. O contrato de aluguel foi rescindido. As luzes estão apagadas. Mas a história do que aconteceu dentro daquelas paredes e o que ela revela sobre poder, privilege, lealdade e o preço da proximidade com homens perigosos não vai desaparecer. Considerações finais. A queda de Fergie. Sarah Ferguson chegou ao Royal Lodge como uma mulher que havia passado pela humilhação mais pública possível. Um divórcio de um príncipe exposto para o mundo inteiro. Ela construiu ali uma vida baseada na coparentalidade, na lealdade e no que chamava de a força do tripé. Durante anos. Funcionou? Durante anos. Ela teve um lar, uma plataforma, um motivo para ser fotografada, entrevistada e levada a sério. E então, lentamente e depois de repente, tudo desmoronou. O escândalo. Epstein levou primeiro a carreira de Andrew, depois seu título, depois sua casa. No processo, levou também a de Ferguson, não em um único evento dramático. Não em um momento decisivo, mas em uma série implacável e desgastante de revelações e consequências que destruíram tudo o que ela havia construído ou conquistado ao longo de 2 décadas. Suas últimas horas no Royal Lodge não foram registradas em vídeo. Não houve despedida, nenhuma cerimônia. Ela foi levada embora de carro, com o rosto coberto, e os portões se fecharam atrás dela. E esse foi o fim. A mulher que um dia se considerou parte de um tripé real, deixada sozinha em silêncio na escuridão. E o palácio seguiu em frente sem perder o ritmo. Então, pergunte-se, nos meses e anos que virão, Sarah Ferguson encontrará um caminho de volta? Encontrará uma nova plataforma, uma nova história, uma nova versão de si mesma que o público esteja disposto a aceitar? Ou o estrago causado pelos documentos de Epstein, os e-mails, os laços financeiros, a proximidade com as piores acusações contra Andrew, tornou isso impossível? Porque a história nos ensina que as pessoas se recuperam de escândalos. A história também nos ensina que algumas conexões são simplesmente íntimas demais. Alguns documentos são prejudiciais demais. Algumas revelações são chocantes demais para um retorno sem ressalvas. O futuro de Sarah Ferguson, literal e figurativamente, é uma das histórias mais inconclusas do mundo da realeza britânica no momento.
A mansão está vazia, os portões trancados e Fergie desapareceu na escuridão. O que você acha? Acredita que ela merece outra chance? Deixe sua opinião nos comentários. E se você tem acompanhado essa história, não se esqueça de se inscrever, porque ela está longe de terminar.